Daí play, está gravando. Aí tu fecha a porta. Quando sair, pode deixar a Lume, amarre, pode deixar a fauna todinha aqui dentro. Vai colocar essa parte, né, no... Vou. Vem a introzinha. Oi, oi, minhas cores! Como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo naquele estilo bate-papo, mas ainda vou mostrar algumas coisas. E ele é um vídeo para responder uma pergunta que me fazem demais e ultimamente ela tem sido até mais recorrente, porque depois que eu lancei o meu livro de colorir, o Femina, inclusive, sempre eu tô deixando o link dele na descrição, tá bom? Ele é vendido lá na Hotmart, super fácil de achar e você pode pagar lá de diversas formas, então se vocês puderem, não deixem de apoiar o meu trabalho. Quando eu lancei ele, né, eu mostrei assim para algumas pessoas da família, amigos próximos, e aí vem a pergunta de milhões, né, que me fazem: como é que eu começo nesse mundo de colorir? Eu até, gente, fiz essa pergunta lá no meu Instagram porque, assim, eu tenho uma resposta que eu já fiz até um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado no izinho aparecendo aqui em cima em algum lugar, eu nunca sei qual é o lado da tela que tá. Mas eu vou deixar ele indicado aqui, esse vídeo, pra você assistir depois. Ele já é um pouquinho antigo, eu acho que ele já tem mais de um ano, talvez até mais de 2 anos. Mas ele ainda é válido, esse vídeo. Ele não é um vídeo ruim de todo, não. É justamente falando, né, dessa coisa do início, né, de como iniciar nesse mundo de colorir, né, como começar nesse hobby de colorir. E essa é uma resposta que ela não tem assim, a gente não tem um sim ou não muito definido, sabe? É uma resposta que vai depender muito de cada um. Mas, para quem já está há um tempo nesse universo, existem alguns erros que tem como a gente orientar quem está começando, né? E quem quiser ouvir esses conselhos, porque já dizia aí a galera mais antiga, né, que conselho, se fosse bom, as pessoas não davam, as pessoas vendiam, né, mas tô aqui, né, na minha humildade, para tentar passar alguma coisa do que eu sei. E aí eu fiz uma apurada, conversei também com o pessoal do grupo do Convém, que é um grupo de colorido que eu tô, e eu sou bem ativa por lá, converso bastante com as pessoas. Peguei algumas dicas aqui, né, e juntando com as que eu recebi do pessoal do Instagram, vou começar aqui a falar elas pra vocês, né? Até anotei aqui. A primeira dica que deram, inclusive foi uma dica do Iron, aqui no canal do YouTube, mas o nome dele é Lucas. E outras pessoas falaram, acho que a Patrícia também falou isso na hora que não sai dessa, né? Não caia nessa, não caia nessa armadilha. Eu vi uma pessoa que falou, procure um hobby mais barato. Eu não acho o hobby de colorir tão caro se você for comparar com outros hobbies, sabe? Por exemplo, quando a pessoa compra um jogo, se essa pessoa for mesmo de comprar jogo original e tal, é um absurdo. E aí, vamos supor também que, por exemplo, ela até tem ali, né, os piratão e tal, mas ela tem que ter um bom computador pra rodar, dependendo do tipo de jogo que ela gosta. Então, não sei, né? Se é trocar 6 por meia dúzia ou até um negócio pior, né? Hobbies de colecionar coisas, né, no geral, são muito caros, se você for parar pra avaliar. Eu não acho o hobby de colorir tão absurdo de caro. E ele vai se tornando caro à medida que você vai refinando os seus gostos, à medida que você vai entendendo que você gosta mais de tal ilustrador, mais de tal estilo de arte específico, mais de tal tipo de assunto específico. E aí você começa a querer, né, expandir seu universo aí para as coisas importadas, aí vai ficando caro. Mas em tese, não é um hobby tão absurdo de cara assim. A galera falou brincando, obviamente, mas eu tô dando aqui minha opinião também. E aí, justamente, depois a Patrícia, depois de ter brincado, ela até falou que para início mesmo, é um papel aí que você tem na sua casa de impressora mesmo, então um bloquinho daquele da Chamex, e uma caixa de 12 cores. É isso que você precisa para iniciar, né? É por aí que você começa, para quem tá perguntando. A Sabrina acrescentou, né, em relação a isso, que ela adquiriu um livro bem simples de colorir no começo e começou com uma caixinha também, só de 36 cores de lápis. E, né, tá aí a grande resposta de vocês. O começo é você pegar um lápis baratinho e ter uns papel barato aí nessa casa. É isso. O vídeo pode acabar por aqui. Agora já pegando algumas dicas do que a galera foi me falando no Instagram, né? E, enfim, por fora, né, das coisas também, de outras conversas que eu já tive com outras pessoas. A dica que muita gente fala
que eu tenho até umas observações pra fazer, é da pessoa não se cobrar nem se comparar tanto, né? E também é uma dica extremamente válida, mas eu tenho algumas observações pra fazer. Eu vou dar as minhas dicas mais pro final, tá? Do vídeo, que eu tô pegando as dicas mesmo gerais da galera. A Sara, do Aventuras da Sara, mandou lá no meu Instagram que a dica que ela gostaria de ter ouvido quando ela começou, né, que ela falaria para uma pessoa hoje que tá querendo iniciar, para que você entenda o que é que você gosta de colorir, para você não sair gastando dinheiro comprando tudo que vê pela frente de livro, muito menos tudo que você vê de material, né? Você ter certos focos aí. Outras pessoas também responderam essas sugestões de não comece comprando demais, né? Se você quer testar lápis de cor, por exemplo, compra uma caixinha de 12 cores de uma marca, depois compra uma caixinha de 12 cores de outra. E aí você vai vendo qual é o tipo de lápis que você gosta mais. Por exemplo, a Faber-Castell tem várias linhas. Então a Faber-Castell tem um lápis seco, que é a caixa vermelha, a linha comum que a gente acha. A Faber-Castell tem a linha aquarelável, que é também uma caixinha vermelha, mas vem lá indicado, né, que ele é aquarelável. E a Faber-Castell tem uma linha mais sofisticada, vamos assim dizer, mas que ainda é escolar, que é o Super Soft, que tem uma pegada bem diferente desses outros dois lápis. Então a pessoa poderia, por exemplo, comprar uma caixinha de 12 cores de cada um, para ver o que ela se identifica mais e gosta mais. E aí depois ela investir numa maior de uma dessas 3 caixas, sabe? De uma dessas 3 linhas da marca. E assim fazendo com várias outras marcas, né? E de pouquinho, comprando ali, só pra você ver se, né, primeiro gosta do material e depois pensar num salto mais amplo. Essas foram algumas das dicas gerais. Só que eu percebi assim que a galera falou umas dicas muito mais abstratas, né? Eu vou tentar falar algo mais direcionado pra você, pra quem realmente assim caiu de paraquedas. Comecei a ver, sei lá, um canal no YouTube e tal, vi um negócio no TikTok, achei super interessante, mas eu tô perdidaça, porque aí eu fui começar a pesquisar umas coisas no YouTube, aí vi uma galera falando de livro importado, de 500 compras na Amazon, e sabe? Vamos respirar e vamos ver aqui o que é que, como é que a gente sintetiza toda essa informação, né, e faz todo um passo a passo. Nesse primeiro vídeo que eu disse que ia deixar linkado, né, e eu vou deixar ele até recomendado no final. Naquele primeiro vídeo eu já falei isso e eu vou reiterar. Comece não comprando livro de colorir. Eu acho muito importante de início você primeiro entender se você vai gostar mesmo desse hobby, porque colorir é maravilhoso, colorir é incrível, muita gente se identifica. É uma coisa que é nostálgica pra gente, porque muita criança começa ali nos materiais escolares, ali na primeira infância, o contato com lápis de cor e aí você recupera aquilo. É uma coisa que, em tese, é muito fácil pra você achar e até se identificar com aquilo. Mas não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai se encontrar nesse processo. E tá tudo bem, as pessoas são diferentes, tá tudo certo. Então comece pegando ilustrações, tipo essas daqui, ó, que eu coloco no caderno disso porque eu tenho um furador aqui. Você começa pelas ilustrações free. Eu, por exemplo, adoro essa ilustradora aqui, a Celina Fenech. A Celina não tem um livro dela, mas o que eu tenho de ilustração gratuita dela não tá inscrita, porque eu me inscrevi no newsletter dela, né, no e-mail, e todo mês ela envia. Todo mês cai um colorido gratuito pra você lá. E aqui eu tenho vários. Se você colocar lá no site dela, ela deixa um e-bookzinho com várias ilustrações free que ela bota lá. E ela é muito boa porque ela tem essas ilustrações assim, e ela tem umas em grayscale, sabe? Tipo, assim. Então, já é uma coisa interessante porque aí você já vê, eu gosto de line art, eu gosto de grayscale, né, que é a ilustração nessa escala de cinza, já toda com as sombras trabalhadas pra eu vir só jogando as cores. A Johanna, né, que é a que tá aqui, a Johanna tem meu Deus do céu, a página da Johanna, milhões lá, né, de ilustrações free. E a maioria desses grandes artistas de livros de colorir, se você pegar, por exemplo, a Mili Marotta, que foi uma que também lançou, o livro aqui tem a edição nacional, né, teve lançado. A Mili Marotta tem. A Camila Derrico, que é daquela coleção Pop Manga,
também tem ilustrações free na página dela. Clara Markova, também conhecida, os livros dela são caríssimos para trazer porque vem da Rússia e sabe, o transporte é um absurdo de caro e a tiragem deles é super limitada, então como é uma coisa produzida numa escala muito artesanal e pequena, né, o preço se eleva bastante pra gente. A Clara Markova tem ilustração gratuita também no site dela oficial. Enfim, o que não vai faltar pra vocês acharem é ilustrações free. Eu tenho 3 cadernos desse, acreditem se quiser. Assim, ó, cheio. Cheio. E eu tenho umas ilustrações que vão desde, por exemplo, coisas mais realistas até umas coisas bem malucas mesmo, sabe? Eu tenho um de natureza. Ó. Essa daqui é do Nishimoto, um artista nacional. Ele disponibilizou na época da pandemia várias ilustrações dele pra colorir. Eu já fiz algumas e até dei uma de presente pro meu namorado. A Hannah Lynn também tem um e-book todinho com vários free de vários livros dela diferentes. Aqui são vários que ela demonstra aqui na capa. E aí você pode imprimir pra você ver se você gosta desse estilo dela, né? Com essas menininhas que ela bota. Eu tenho um que é de uma coleção que também foi no meio da pandemia que os artistas disponibilizaram. E ele tem umas artes muito aleatórias, ó. Ele tem arte assim. Aí ele tem uns estilos mais surrealistas, ilustrações mais assim, malucas. Enfim, as ilustrações gratuitas, né, tem várias categorias, tem vários segmentos. Eu, como artista, né, defendendo aí a classe, a única coisa que eu não recomendo é de você sair imprimindo coisas que têm direitos autorais, né, que não é para reprodução. Não, por mais que seja para uso pessoal, e em tese você não afete o artista, mas se aquilo foi jogado na internet, né, e era uma coisa que o artista tinha criado só para venda, e aí uma pessoa veio, pegou e tá jogando de graça, o artista sai perdendo com isso. Então, tomem cuidado com, por exemplo, lá no Pinterest, às vezes, muita gente fala, né, tem inúmeras ilustrações gratuitas lá. Cuidado, às vezes não é exatamente gratuita, ela tá disponível de graça lá, mas é porque a pessoa pegou, roubou a arte do artista e jogou ela de graça lá, mas na verdade ela é paga. É a única coisa que eu acho que vocês têm que tomar cuidado. A página da Creative Haven, todos os livros que eles têm lançado daquela coletânea Creative Haven, que são vários artistas diferentes, tem muita coisa diferente ali. Cada livro que publica, eles lançam pelo menos 4 ilustrações free. Pelo menos, de cada livro que é publicado na página deles. Eu vou deixar o link aqui de como é que vocês acham, né, isso. Então, assim, de lá, se você só pegar aquela coletânea ali e ficar vendo, a gente tem temática de tudo que vocês possam imaginar. Tem de paisagem, tem de botânica, tem de natureza, tem coisa mais abstrata, tem zentangle, tem rosto, tem decoração de casa. Assim, Ilustra Free por lá não falta, e aí você pode imprimir ali uma de outro, pra você ver qual é o que você se identifica. E aí você diz, mas eu vou imprimir, e aí eu vou imprimir, primeiro, né, muita gente fica, ai, qual papel. Se vou, assim, de verdade, um desses de impressora mesmo normal, um Showmaker aí da vida, já tá joia. Mas você quer um negócio um pouquinho melhor, quer ter um certo cuidadinho, compra, a própria Chamequinho faz uns bloquinhos em que eles botam a gramatura mais alta dos papéis. Então tem o de 120 gramas e tem o de 180. Você pode começar por aí, né? Tá caro, achou mais barato ali comprar uma resma de papel de 90 gramas? Também funciona. Papel comum, sulfite mesmo de 90 gramas também dá certo. Pra você começar ali com a brincadeira. A ideia não é aqui você imprimir 500 imagens ou as 100 folhas que vem no bloquinho, né? Todinha. É você ir imprimindo ali algumas imagens pra você ver o que você gosta. Você sentiu ali depois de alguns coloridos que você fez que o seu rolê mesmo é, sei lá, mandala. Eu acho que aí sim você já começa a pensar e pesquisar livros com mandalas pra você colorir. Entendeu? Porque você já tá achando. E aí você já vai, de uma certa forma, direcionar o seu gasto para uma coisa específica que você goste, entendeu? Com relação ao lápis de cor, aquela dica que eu falei, né, de comprar uma caixinha pequena e tal, eu acho ela joia demais. Pra mim, ela é uma das melhores dicas, mas
Tem uma galera aqui que é assim, que a gente praticamente pegue na mão, né, e leve pra comprar. Eu, Marina, indicaria você começar pelo bicolor da Faber-Castell. Pode ser tanto a caixinha de 12 unidades como a caixinha de 24 unidades. Lembrando que se a caixinha tem 12 unidades, ela vai ter 24 cores, né? E se tem 24 unidades, ela vai ter 48 cores, porque é uma cor em cada ponta do lápis. Outro bicolor que eu acho legal também são os da Bic, também, e que também é fácil de achar, né? Dessas marcas assim mais comuns que a gente encontra. E uma outra marca que eu acho bacana também é a Multicolor. A Multicolor também é produzida pela Faber-Castell, mas é uma segunda linha, uma linha mais baixa e mais acessível, mais barata, mas a cartela de cor é praticamente igual. Como ela é mais barata, né, se torna mais acessível, então você gasta menos. Outra coisa que eu acho importante você investir bem assim também é num bom apontador. Não precisa ser um apontador a manivela. Se você tiver condições de ter um apontador a manivela, massa, mas não precisa. Um bom apontador pra mim são aqueles que são todo de metal, sabe? E eles nem são tão caros assim, aqueles simplesinhos mesmo que são todo de metal. Porque eles são mais resistentes, a lâmina deles demora mais pra desgastar e o próprio material deles suporta esses lápis mais baratinhos que às vezes a madeira não tem uma qualidade tão legal, sabe? E aí pode quebrar o apontador. Mas se ele for esse metálico é bem mais difícil. Então, pra mim aí você fecha o início. Mas, Marina, eu vejo que esse povo de colorir usa vários materiais diferentes. É aquarela, é giz pastel, é giz gel, é lápis de cor aquarelável, é não sei o que. Calma. Eu acho que pra começar mesmo, você não precisa desse horror de material. Se eu fosse recomendar alguma coisa, assim, a mais, já ali depois que você fez ali seus primeiros coloridinhos e tá tomando gosto pela coisa, você viu que tá curtindo, compra uma aquarela escolar, daquelas de 12 cores, baratinha, qualquer marca, tá? Compra ela, compra um kitzinho ali de pincel baratinho também, aquele da Faber, que vem as cores, os 4 pincéis com as coresinhas, pronto. Você compra isso aí a mais. À medida que você for se interessando e tomando mais gosto, aí você investe em outros materiais, você começa a pesquisar tutoriais no YouTube para você ver o resultado do material quando a pessoa está utilizando e olha e dizer assim, não, eu gosto desse resultado, então eu acho que talvez eu deva comprar. E quando for comprar, faça o mesmo processo do lápis de cor. Comece comprando os menores, os kits menores. Você nunca usou guache na vida. Aí você quer testar guache pra ver se você gosta, não tem necessidade de você comprar um set de guache de 48 cores. Comece comprando um de 12, se possível até um de 6 cores. Aí você vê que gostou do material, vê que o material deu certo pro que você queria, você pega depois e investe no maior. Porque assim o hobby não fica tão caro, né? E aí você consegue também entender e diversificar o seu material sem ficar acumulando muita coisa. A outra dica que eu dou, também já entrando aqui em dicas mais pessoais, né? E que é mais geralzona, é que você, num primeiro momento, se você caiu e tal, e veio influenciado por alguém, ótimo, massa. Mas agora que você começou a colorir mesmo, evite ficar consumindo demais as coisas. Eu sei que parece até loucura estar falando isso, logo eu que tô aqui com o canal e tal, querendo, né, ser uma influenciadora desse mundo de colorir. É quase como se eu estivesse atentando contra o próprio trabalho que eu faço. Mas entendo, pra muita gente, você ter referência demais, você ter influência demais das outras pessoas, ver, né, inevitavelmente você vai se comparar, né? A gente vai voltar lá naquela dica do começo da comparação. E aí você vai entrar no limbo de eu não consigo, eu nunca chego nesse resultado, eu não tô dando conta disso, isso não é pra mim. Você vai começar a entrar nessa noia. E o colorido não é sobre isso. O hobby, a arte, não é sobre você produzir arte pra você chegar a algum lugar com aquilo. O hobby de arte, né, e falando aqui, né, principalmente focando na parte de colorir, que é o que a gente tá falando, ele é sobre você curtir o processo. A arte, no geral, é sobre isso, né? Mas como a gente tem ela também como comércio, né, a gente tem que pensar também no cliente. Só que aqui não, aqui você não tem cliente, né? Aqui você tem você.
você está fazendo, veja só que coisa rara no mundo de hoje em dia, você está fazendo uma coisa puramente por você. É só pra você. Ah, mas ficou ruim. Se for num livro virar página, é só você que tá vendo. Você não precisa postar no Instagram. Você não precisa mostrar pra ninguém que aquilo ficou ruim. E se for num papel avulso, olha que a maravilha do papel avulso. Você pode simplesmente jogar fora aquilo ali. E olha que eu sou uma pessoa que defende que você tem que olhar pro erro, porque o erro é didático. É sim. Mas, nesse contexto, o que diabo é que é erro, afinal de contas? Porque eu tô fazendo uma coisa só porque eu quero e porque eu gosto. Então, não tem muito um certo e um errado aqui. Né? Vai ter momentos. Não existe, ai, nessas horas eu tenho que pensar nas coisas. Não. Você pensa se você quiser e se você se interessar em aprender sobre isso. Como hobby, ele é o mais livre possível de tudo. Então, você não precisa chegar no mesmo nível de colorido de fulano de tal. Você não precisa gostar de colorir aquele tipo de ilustração que todo mundo gosta. Você não tem obrigação nenhuma de gostar de tal ilustrador, ou de ter que comprar tal livro e tal material pra tal coisa. Não tem, a obrigação aqui é zero. O que você tem que chegar, né, o ponto que você tem que chegar pra você tomar gosto pela coisa é justamente isso, é você aproveitar o processo. Eu fiz um colorido, não teve nada a ver. As cores saíram assim, meu Deus do céu, parece um carnaval, só que um carnaval muito ruim, sabe, assim. Ficou tudo colorido demais, tudo em excesso. Tá, o resultado visual não tá bonito, mas você gostou do processo? Você se divertiu enquanto tá fazendo isso? Você olha pra aquilo e depois fica rindo? Meu Deus, olha isso aqui que eu fiz, ridículo. Tá valendo, entendeu? Nesse primeiro momento, você tem que gerar essa conexão com esse tipo de arte, né? E com o processo. Você tem que se sentir de fato fazendo aquilo porque você gosta. Depois, né, obviamente no processo, todo o processo, gente, depois que a gente chega a um ponto que a gente começa a querer melhorar. A melhora, ela é uma consequência. Ela vai vir, inevitavelmente. Se você assiste o Colocast da Priscila, eu vou deixar até o canal da Priscila aqui indicado, você vai ver que tem as mais diversas histórias lá, e a galera quando mostra o primeiro colorido, que tem sempre a pergunta que ela pede, né, pra mostrar, e mostra os coloridos mais naturais, mesmo as pessoas que fazem aquilo de uma forma extremamente despretensiosa, gente que nunca estudou teoria da cor, círculo cromático, técnica de lápis de cor, nada, a pessoa só senta lá e pinta. Você pega o primeiro colorido dela e pega o colorido dela mais recente, tem um abismo de diferença. Ainda mais se essa pessoa faz isso durante alguns anos, né? Como tem gente que começou lá no boom ali 2014, 2015 e tá até hoje colorindo. Quase 10 anos aí nisso, né? Então, quando você pega esse histórico, você vê que a pessoa evoluiu. Ela pode até continuar com o mesmo estilo. Vou dar um exemplo aqui. É uma pessoa que sempre tem a mão leve, um estilo clarinho e tal. Mas a melhora é absurda. O degradê melhora, a combinação de cores melhora, o desempenho do colorido como um todo melhora, você vê que as coisas parecem que ornam mais, tá tudo mais bonito, né, mais complexo. Por que é que isso acontece? Mesmo quando a pessoa não tem essas aproximações todas em querer estudar aquilo, querer entender aquilo, querer, né, se profissionalizar melhor nesse hobby. Por que é que isso acontece? Porque a melhora, ela é natural, ela é parte do processo. Se você começa uma coisa e você começa a repetir aquela coisa e ir fazendo aquela coisa continuamente, você vai melhorar. É como uma academia que você faz, é como algo novo que você começa a exercitar. É a mesma coisa. Aqui é uma prática de exercício. Então você vai melhorar. Se você começar hoje, daqui a um ano, você vai estar muitos passos à frente do ponto que você começou. Mas para você melhorar, para você chegar num resultado de melhora, você precisa começar. Você precisa partir de algum lugar. Então, não se desesperem, né, para essa melhora. Ela vai vir. A paciência para mim do colorido, ainda mais em tempos de rede social, de like, e da galera tá doida querendo resultado para tudo. Assim, a grande sacada de você conseguir aproveitar o colorido é você ser ciente disso. É você perceber que você vai melhorar inevitavelmente. Mas não vai ser agora. Não vai ser já, não vai ser amanhã. Vai demorar. E aí você vai só seguindo, fazendo um colorido por vez e vendo aí, né, esse processo. Em algum ponto, durante esse processo, você vai um belo dia, em nenhum colorido você tem o hábito de fazer fundo, por exemplo.
É um belo dia você vai olhar pro colorido e vai falar assim, nossa, eu queria fazer um fundo nele. Aí, quando você chega nesses pontos em que você começa a se interessar por coisas muito específicas, nossa, cansei de fazer só folha verde, verde, verde. Toda folha que eu vou botar é verde. Como é que eu posso combinar outras cores para a folha não ficar sempre verde? Ou então, flores, por aí vai. Quando você chegar nesse ponto em que você começar a querer explorar algumas coisas e você tá meio que travado ali, aí você começa a ir lá no Instagram, seguir uma galera, ver uns tutoriais, ver uns rios diferentes, seguir umas sugestões de tabela de cor lá no TikTok, ir no YouTube para procurar um tutorial, começar a acompanhar uma galera nas lives e ficar prestando atenção nas cores que aquela pessoa usa, e aí, nossa, ela usou tal combinação tão inusitada para uma flor. Vai lá no Pinterest, no limbo do Pinterest, né, e começa a criar suas pastas lá de inspiração, inspiração flores, inspiração folhas, né, e vai, por aí vai. Então, de início, se comparar é inevitável. Por isso que eu falei, né, a dica era até não se compare tanto, né, porque a pessoa sabe, no fundo, que é meio que inevitável a gente olhar. Só que quando você se compara, é uma comparação muito injusta, porque você está se comparando do ponto de partida que você está tomando aqui agora com o outro que está, sei lá, 7 anos colorindo. Todo dia ele colore um pouco e aí ele já está num nível absurdo. É uma comparação que não tem nem parâmetro, sabe? Não tem nem sentido, cabimento se você for racionalizar. Mas é inevitável, porque você às vezes admira aquilo e você queria chegar naquele resultado. Só que ele não vai vir assim, entendeu? Então só comece, pratique, todo dia um pouquinho, ou então realmente separar um tempo específico da semana para aquilo, mas comece, porque depois que você começa, a melhor é consequência. A minha última dica é uma dica extremamente abstrata, mas talvez uma das maiores dicas, que é entenda o seu processo e curta ele. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, uma das formas que eu mais gosto de colorir é deitada, né, de bruços assim na cama. Eu não tô mais fazendo tanto isso porque os 30 estão batendo e minhas costas não aguentam muito tempo. Mas é uma das minhas posições assim favoritas e na minha mesa. Eu não gosto de ficar colorindo em outros lugares, sabe? Eu gosto muito da minha área pra fazer esse colorido. Então, por exemplo, às vezes a minha mesa aqui tá uma bagunça, uma zona das minhas coisas de trabalho mesmo, de arte, e aí eu pego, se eu quiser colorir, eu tiro tudo aquilo, boto em outro lugar, sento pra colorir ali, arrumo as minhas coisas de colorir. Eu tenho todo um protocolo, né, a seguir. Então, a primeira coisa é pegar o livro que eu quero colorir, depois ver qual é o material que encaixa com aquele livro, porque tem todo um negócio aí do papel, combinar com o lápis, né? Isso aí se conversa mais pra frente, pra quem tá começando, isso aqui não interessa tanto. Aí eu vejo qual é o lápis de cor que casa melhor com o papel daquele livro. Eu, Marina, não tenho... É muito difícil utilizar alguma referência pra colorir, né? Mas se eu tiver, eu abro ali no tablet, fico olhando, pego os lápis, já separo ali as cores, vejo o que é que eu quero mudar, se tem alguma coisa que eu tenho que adaptar. Eu tenho todo um protocolo. Tem gente que faz uma coisa toda holística, sabe? Ah, eu vou primeiro aqui me sentar, alinhar todos os meus chakras, ligar meu incenso, né? Aromatizar o ambiente para eu ter essa inspiração interna, e aí a pessoa vai lá e faz todo o negócio. Você vai ter que descobrir qual é o seu processo, né? Cada um é cada qual, né? Então descubra ele. Você prefere ter um espaço mais organizado, um negócio meio caótico assim, que você consegue sentar ali e parar? Qual é o seu ambiente? É no meio da casa com a televisão ligada, passa um falando um assunto, você devolve a resposta pro outro e ao mesmo tempo tá colorindo? Ou é dentro do seu quarto ali, numa mesinha assim, de cantinho, que aí você bota ali uma sériezinha pra assistir ali, fica só ouvindo enquanto você tá colorindo? Cada um vai ter sua forma, né? Os que fazem a playlist, né? A playlist de músicas para ouvir enquanto eu estou colorindo. Enfim, cada um vai aí tendo suas ideias, né? Seus conceitos das coisas. E isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas pra você fazer isso, né? Você tem que se afastar tanto dessas referências, como eu tava falando antes. Então, entenda que todo o processo de colorir, todo esse processo do hobby em si, ele é pra você. Ele é pra você se sentir confortável. Aqui não é papo de coach, aqui não é pra você sair da sua zona de conforto, aqui é pra você achar ela
e ficar nela o mais confortável possível, entendeu? Então, encontre isso, encontre os processos que você gosta, a forma que você gosta de fazer isso, o ambiente, a forma que você gosta de deixar tudo. E aí, faça disso sempre um ritual mesmo, sabe? Assim, uma rotina de hábito para você já induzindo o seu cérebro para aquele momento, toda vez que você for colorir, e você ter o melhor aproveitamento possível desse hobby. Eu já contei minha história várias e várias vezes, e eu acho até chato ficar repetindo ela e retomando isso, mas eu comecei a colorir devido a um bloqueio criativo que eu tive em 2019, em que eu tava, eu acho que há uns 8 meses, sem conseguir sair da folha em branco. E aí, um dia eu me desesperei horrores, tipo, real, assim, peguei a folha em branco e comecei a chorar, porque eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia desenhar de jeito nenhum. E aí eu tive a ideia de ir colorir, pra ver se isso me tirava, né, daquilo. Eu tava com depressão na época e foi horrível admitir isso, né? Admitir que eu não conseguia criar. Eu que tinha toda a minha vida sempre criei e aquilo foi um baque pra mim. E aí quando eu comecei a colorir foi assim, abriu um negócio dentro da minha cabeça que eu não sei nem explicar. Porque eu faço essa comparação também várias vezes, porque é uma comparação real. Eu me lembro que quando eu tava colorindo, eu sentia assim como se o ar estivesse voltando pra dentro de mim. Era como se eu estivesse me afogando dentro de um oceano assim que eu não via nada pra me agarrar. E de repente viesse alguma coisa e voltasse assim uma máscara de oxigênio. E aí eu conseguisse voltar a respirar a partir daquilo. As cores pra mim representam isso. Elas são o meu retorno respiratório, né? A minha recuperação respiratória. Depois de um longo período, pra mim era um longo período sem conseguir criar nada, assim, de bloqueio criativo mesmo, total. E depois que eu comecei a colorir, eu nunca mais tive um gap, assim, de criação tão prolongado. Tô sempre criando alguma coisa. Eu não tô executando tudo que eu tô planejando, mas eu tô sempre criando. Entrar nesse universo pra mim foi muito benéfico. E eu super recomendo para qualquer pessoa, seja por problemas de saúde, de questão de saúde mental, ou seja, simplesmente mesmo porque você quer fazer uma coisa diferente, está interessado em uma coisa diferente, tem alguma aproximação com as artes e quer, né, se aproximar mais, não interessa. Eu acho que qualquer que seja a sua situação, você vai se beneficiar em fazer isso, sabe? Em adotar esse tipo de hobby. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo diferente, um vídeo mais estilo bate-papo. Eu tô tentando trazer mais esse tipo de vídeo pra cá pro canal. Até porque, pasme, é um vídeo mais fácil. Pra quem ficou até o final, né? Tem gente que quer uma recomendação de livro pra colorir. Qual é o livro pra colorir que eu compro? Se eu fosse indicar um assim, nacional, massa, eu indicaria esse daqui, O Mundo das Maravilhas, da Johanna. Que foi um livro até que eu indiquei lá naquele vídeo que eu já falei aqui pra vocês. Aqui o traço da Johanna já tá bem mais evoluído. É um livro mais recente dela. É um livro que tem umas ilustrações menos complexas pra você colorir. Eu não recomendo O Jardim Secreto pra você iniciar. Muito menos os outros, sabe? Assim, sei lá, a pessoa tá iniciando e cai no oceano perdido. Gente, é loucura. Eu não recomendo esses outros. Mas é um bom livro aqui pra você começar, O Mundo das Maravilhas, ou World of Wonders, a versão em inglês, dependendo do que você quiser e puder comprar, né? Os dois vendem na Amazon no Brasil. Eu vou deixar eles, inclusive, linkados aqui na descrição do vídeo. Esses links são de afiliados. Se vocês quiserem também dar essa ajuda a mais aí comprando através dos meus links, agradeço demais. Como eu estava dizendo aqui, o trabalho da Johanna já está mais refinado, uma coisa mais minimalista. Ela não está tão caótica assim de detalhes. E eu acho que é um excelente livro para quem está iniciando. Uma outra recomendação que eu faço é de um livro de mandalas. Eu sei que mandala é um tema polêmico, mas mandala é uma ótima coisa para você começar a colorir. Eu tenho só esse daqui em casa. E mandala não é o meu negócio, mas eu comprei um para colorir assim quando eu não tô afim de pensar em nada. Porque esse daqui, gente, ele tem até a sugestão de como você colorir ela, cara, que é a preguiça máxima mesmo. Então, eu tava até fazendo um aqui, ó, que eu tô seguindo total a paleta de cor que tá do lado, ó. E aí, esse daqui eu pego mesmo assim quando eu tô com muita falta de vontade, assim, de pensar nas cores. Mas ainda assim eu quero esfregar o lápis no papel, sabe?
E uma outra ilustradora que eu recomendo demais é qualquer livro da Lulu Maio. A Lulu Maio, ela tem um traço mais kawaii e as ilustrações dela são uma gracinha, gente. E aí, pra mim, a vantagem da Lulu Maio é duas. A primeira é que qualquer cor que você jogar nisso aqui vai fazer sentido, porque o livro por si só já não faz sentido nenhum, então você não tem que combinar nada, qualquer coisa vai dar certo. E a segunda é que dá pra você tanto pegar e se inspirar pra uma coisa mais cartoonizada, bem mais lúdica, mais desprendida, como dá pra você tentar fazer um trabalho mais caprichado, mais voltado pra algo realista, né? Eu fiz esse daqui, ó, por exemplo, que é a forma como eu gosto de colorir mais as coisas dela. E eu acho que é uma forma também, né? A Lulu vai se encaixando, o estilo da Lulu Maia vai se encaixando com vários estilos, assim, de colorir. Então, né, ficam aí essas recomendações de ilustrador, né? Aqui eu botei o livro, esse daqui, só pra exemplificar, né? E, obviamente, à medida que você for se interessando e for gostando mais, aí você vai procurando os reviews que tem a rodo de livro aqui no YouTube, né? E aí vai só parte pro abraço, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos aí nos rumos dos primeiros 1000 inscritos e eu tô muito feliz. De dar o like nesse vídeo, tá? E a gente se vê muito em breve. Deixe nos comentários também sugestões de conteúdos que vocês querem que eu traga, tá? Se você for iniciante no mundo de colorir, pergunta aí alguma coisa que você tenha dúvida pra nossa comunidade aqui te ajudar, tá bom? Um beijão, gente. E tchau, tchau. Mostrar a Lulinha pra vocês que ela tava aqui do lado.